Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos dá, pela noite de sono que nós tivemos, pelo teu cuidado, proteção. Sabemos, ó Deus, que nessa manhã a misericórdia do Senhor se renova e nós podemos buscar o Senhor mais e queremos conhecê-lo mais, compreender mais do poder do teu Santo Espírito que atua em nós. Ó Deus, muito obrigado, porque domingo a gente realmente tem o prazer e a alegria de estarmos com o Senhor na tua casa, e nesse período que o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos encontrarmos pelas redes sociais, nós agradecemos, ó Deus, porque queremos em tudo dar graças, porque assim os nossos olhos realmente são limpos para contemplar as maravilhas do Senhor na nossa direção. E queremos sempre ter um coração grato ao Senhor, um coração alegre na tua presença. Afinal de contas, o Senhor é a nossa alegria, o motivo do nosso louvor. É no nome de Jesus, conduz, ó Deus, toda essa escola dominical, e no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então eu quero a sua participação aí, e eu vou fazer já algumas perguntas. Então, dentro da lição de hoje, que é alimentação, que a gente está colocando, a lei da alimentação espiritual, que na célula é a quinta lei, que a gente está falando sobre leis da vida, como já disse aqui, é espiritual. As perguntas são: você já precisou passar por alguma dieta alimentar? Dieta alimentar, você precisou passar por alguma? Foi fácil? Você viu resultados? Então são 3 perguntas, você pode responder as 3, ou você pode responder uma só, não tem problema, mas mande para nós a sua resposta, tá? Se você quiser escrever do tipo, eu passei por uma dieta alimentar e foi a respeito disso, e surtiu efeito, hoje eu estou melhor, sei lá, eu tinha que passar, eu não passei, surtiu esse efeito. Você pode também compartilhar tanto momentos que já fez como não fez, tá legal? Enquanto isso a gente vai tentar colocar também o nosso Instagram aqui para funcionar, então manda pra gente, hein? A dieta, ela vem devido a uma necessidade, né? Para perder ou para ganhar peso, né? Tem pessoas que fazem dietas para poder ganhar peso também, né? Mas a gente vê a maioria, né, das pessoas que é para que haja perda, né? E outras pessoas fazem dieta para controlar a pressão, outras fazem devido à glicose, né? Então a gente tem várias, então tudo vem devido à necessidade, né? E quando não atendemos a necessidade, né, a gente não consegue fazer isso, a gente então sofre, a gente chega até mesmo a sofrer doenças graves, tá certo? E são graves mesmo, né? Dependendo de caso para caso, né? E dependendo da dieta, se a pessoa não faz aquilo, pode levá-la até mesmo à morte. Isso é fato, todos nós sabemos disso, né? Então, eu não sei se você já ouviu essa frase, a nossa vida também espiritual também é assim, né? O alimento, né, a lei da vida é alimentar-se corretamente, porque você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Você já ouviu essa frase, né? Então a gente escuta muito essa frase aí, né? Então é preciso a gente alimentar, porque se dependendo daquilo que a gente faz, ou a gente fica nutrido ou desnutrido, né? E pessoas nutridas, elas são nutridas porque elas fizeram, elas têm uma boa alimentação, elas têm uma maneira correta de alimentar, né? Por isso a gente está aí nessa conversa, né? E pessoas desnutridas é porque elas não se preocuparam com a sua alimentação e come de qualquer maneira e não preocupa e realmente passa e fica mal com a saúde. O Senhor também quer que a gente que nós sejamos pessoas saudáveis.
Ele quer isso, né? Deus quer isso para mim e quer isso para você, tá? E para a gente ser pessoas saudáveis, a gente tem que se alimentar corretamente e espiritualmente, né? Porque também uma alimentação incorreta espiritualmente, a gente também tem sérios problemas. A gente vê isso até mesmo dentro das igrejas, né? Pessoas, por não alimentarem corretamente, elas muitas vezes estão ainda na igreja ou já saíram da igreja e se sentem pessoas totalmente, vamos dizer, desequilibradas, assim como o alimento para o nosso corpo também. Tá legal? Então, não é uma questão de esforço, mas é uma questão de se alimentar. Não é uma questão de esforço, é uma questão de se alimentar. Muitas pessoas se esforçam para ter fé, não é verdade? Ai, como eu gostaria de ter fé, né? Por exemplo, né, pede para Deus, né? Deus, me dê fé, né? E choram de arrependimento porque são pessoas que têm pouca fé. Nossa, eu estou passando por isso. Ai, como é que eu tenho pouca fé, né? Eu deveria ter uma fé mais firme, uma fé mais forte e tal. E clama e pede a Deus e tudo mais. A gente sabe que faz parte a nossa oração, nosso clamor, nossa busca por Deus, né? Em oração, realmente. Mas é preciso a gente ter uma alimentação correta para a gente ter fé. É isso mesmo, né? O caminho não é o esforço, uma questão de esforço, não é. Então você pode perguntar assim, pastor, mas qual é o caminho então? Qual é o caminho? Se não é uma questão de esforço, né? Como eu falei, né? De oração, pedindo a Deus para te dar fé e tudo mais. Qual é? Nós precisamos aprender a viver a vida cristã. Grave isso. Grave isso. Se nós queremos ser uma pessoa equilibrada, e pessoa equilibrada, quando você busca um caminho de santidade, você é uma pessoa equilibrada. Porque quanto mais perto do Senhor a gente está, mais humano a gente se torna. Porque nós nos tornamos a imagem e semelhança do que fomos criados. Aí a gente consegue enxergar as pessoas de forma correta, a gente consegue conversar de forma mais equilibrada, ver de forma mais equilibrada, amar as pessoas conforme a palavra do Senhor nos mostra o que é amor, né? Porque o que nós temos muitos conceitos de amor aí fora, que não é o amor bíblico. Então, o que nós precisamos, né? Qual é o caminho? O caminho é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar, uma alimentação da palavra de Deus. Isso mesmo, apesar de eu não gostar, eu vou falar, né? As pessoas viram assim, eu preciso comer a palavra de Deus, né? Mas eu só não gosto do termo, apenas isso, nada além disso, né? Então, ter a palavra de Deus viva em você te transforma à semelhança do Senhor Jesus. Então, o que eu preciso? O que você precisa? O que nós precisamos? Nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos disso. Por isso que eu amo a escola dominical, porque é um momento que eu venho, né, que a gente vem para a escola dominical, que a gente estuda a palavra, a Bíblia. A gente não está aqui na escola dominical para estudarmos nossos achismos, mas sim aquilo que a palavra do Senhor diz, aquilo que ela orienta. Tá legal? E aqui na escola dominical é um local de aprofundamento bíblico, mediante aquilo que eu me alimentei durante a semana. Imagina, se você se alimentar só domingo, como é que vai ficar a sua vida? Né? Como é que vai ficar a sua vida se alimentar só domingo? Vai ter um sério problema da sua saúde física, né? Você não toma café da manhã, não almoça, não janta durante a semana de segunda a sábado, vai fazer isso só no domingo. Então como é que você vai ficar? Vai ficar mal também, fisicamente. Espiritualmente é da mesma maneira. Tá legal? Espiritualmente da mesma maneira. Se eu perguntar para você o quanto que você abriu da palavra de Deus durante essa semana, você vai dar a resposta aí, né? Para você mesmo. Então seja assim,
verdadeiro com você mesmo. Tá legal? E esse estudo aqui também, que chamou muito a minha atenção, foi que algumas pessoas têm me procurado, perguntado assim: pastor, qual que é a Bíblia que eu devo comprar? Qual que é a Bíblia que eu devo ter para poder ter um estudo e tudo mais, e conhecer mais da palavra e tudo mais? Eu vibro com isso. E eu quero, na verdade, diante disso, como pastor, eu quero te ajudar nessa caminhada, tá? Porque se tem algo que eu vibro, é realmente com isso. Então vamos lá. A gente vai partir nesse estudo aqui, para pensarmos, o texto de Mateus, que é a parábola do semeador. Então Mateus, abre aí a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia do lado, por favor, pegue ela aí, né? Faça, né, como eu aqui. Pastor, eu estou aqui com o meu celular. Ótimo. Abre também, não tem problema, né? Eu gosto de papel porque eu consigo rabiscar, né? No celular aí fica difícil da gente fazer isso. Por quê? Porque quando eu rabisco, assim, isso não é pecado, tá, amado? Você marcar a Bíblia e tal, não é pecado não, tá bom? E aí quando eu vejo alguns textos que eu marquei, eu lembro de algo que eu estudei, me vem à memória alguma coisa, né? Ou quando eu tenho que procurar algo, eu também vou nessas marcações. E aí é muito interessante você fazer isso, né? Hoje em dia existe até uma Bíblia que é de um lado é o texto e do outro lado é para você fazer anotações, né? Mas elas costumam ter uma fonte que eu digo o tamanho da letra pequeno, né? Mas vamos lá. Então, a Renata implica comigo com esse negócio de vamos lá. Vamos aonde, né? Vamos no texto. Então, Mateus 13. Mateus 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Eu vou pedir a ajuda da Raquel de novo. Você ajuda, Raquel? Você está com a Bíblia, não está? Você lê pra gente, do 1 ao 9, por favor. Deixa eu só ver com o pessoal. Você está com a Bíblia aberta aí, querido? Já abriram? Amém ou não amém? Então vamos lá, amém. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em terra boa, e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Então todos nós temos ouvido. A grande questão é ouvir, né? Então a gente vai... E aí Jesus contou essa parábola, depois ele teve uma conversa aqui, e ele explicou sobre a parábola a partir do versículo de número 18. Tá certo? A partir do versículo de número 18 até o versículo de número 23, ele explica essa parábola que ele acabou de colocar para as pessoas que ali estavam com ele. Você continua lendo, Raquel, por favor? De 18 até o 23. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a atende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes e é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra,
Este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Ok, essa versão que a Raquel leu foi ótima, não é? Que versão será essa da Bíblia, né? A minha versão é um pouco bem parecida com a dela, né? A minha é a Nova Versão Internacional. Mas independente disso, a gente não vai falar sobre isso aqui não. Mas a gente viu, né, uma linguagem boa, né, para se estudar. Vamos lá. A semente que é lançada na terra aqui, né, é a palavra. E a terra é o coração do homem. Então o semeador saiu a semear e depois a gente pode ver o seguinte: ele saiu a semear, beleza, saiu a semear. Ele teve que fazer mais alguma coisa? Não, ele não teve que fazer mais nada. Ele lançou a semente, que é a palavra, e a semente, na verdade, ela vem a trazer o fruto que a própria semente, que a própria palavra traz. Então, olha só, que esforço que precisa do homem para fazer com que venha a dar fruto? Nenhum. Porque a semente é a palavra do Senhor que produz seu fruto. Agora, pro outro lado, a gente vê o quê? A gente vê o terreno. E o terreno é o coração. É o coração do homem, o coração da mulher. Então a grande questão aí é como está o nosso coração diante da semente que é lançada. Isso é, como é que eu coloco o meu coração diante dessa semente que é lançada? Ela vai dar fruto? Vai dar fruto, né? Vai crescer, dependendo de como você se coloca. Então olha só, a parábola é o seguinte: a gente tem aqui a semente que caiu na beira do caminho, a gente tem aquela que caiu no terreno pedregoso, a gente tem aquela que caiu entre os espinhos e aquela que caiu em boa terra. Você está vendo aí, né, as ilustrações. Aquela semente que caiu à beira do caminho é o coração que ouve e não entende. Ouviu e não entendeu, né? Como é que será que essa pessoa colocou o coração para poder entender? O quanto que, né? Porque se essa semente dá fruto, eu estou ouvindo, mas estou ouvindo assim sem querer compreender. Então por isso que surge esse não entendeu. Beleza. O terreno pedregoso é o que ouve, recebe com alegria, olha que maravilha e tal, a palavra, blá, 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 mas quando surgem tribulações, perseguições, logo abandona, né? Tem um colega que eu, né, conhecido, que chama Renato. Ele virou para mim e falou, eu falei assim: pastor, quando eu tinha uma vida assim totalmente perdida e tudo mais, minha vida era tranquila. Depois que eu me converti, rapaz, mas eu comecei a passar por uma tribulação, comecei a passar por uma perseguição, e o negócio foi fácil não. Aí eu falei assim, né? Porque quando o inimigo tem a sua vida nas mãos dele, não tem por que ele fazer você passar por nada, né? Passar por dificuldade nenhuma. Afinal de contas, a sua vida está na mão dele, mas quando ele vê que vai perder, aí ele luta para ter de volta, entendeu? Por isso que você passa muitas vezes por tribulação. Então, aí você tem lá as tribulações e tudo mais, a pessoa passa, o que ela faz? Ela abandona, ela, deixa eu ir embora, porque não é para mim, né? Aí vem então entre os espinhos. O que é? É aquele que ouve, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas o sufocam. Então está tão atarefado com o dia a dia, tem que preocupar com tanta coisa, é tanta coisa daqui, é tanta coisa de lá e tal, e vem também as riquezas, tem que correr atrás. A gente vê esse mercado do jeito que é, né? Que você tem que correr atrás das riquezas, não sei o que, ter mais, e aí você, quando vê, foi sufocado e fala assim: e aí? Cadê a palavra? Né? Será que esse momento de pandemia está levando a gente a prestar atenção em outras coisas? Eu acredito e creio que sim. Então vamos lá, seguindo a parábola aqui para a gente não perder. Uma terra boa terra, né? Ouve
e entende. E é interessante que termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então o que o Senhor quer com a gente e nos ensinar a respeito disso daí? Então, o texto, ele é claro para nós, né? O que entende, ele tem frutos. Isto mostra para nós que entender não é apenas saber. Por quê? Porque tem fruto. Se tem fruto, tem prática, tem ação. Ela mostra de alguma maneira. Mas é por força, por violência? Não, é pelo Espírito de Deus, que é poder de Deus atuando em nós. Então nós somos alimentados, aí a gente começa a compreender. Por que que a nossa fé vem pelo ouvir da palavra de Deus? Porque a gente entendeu. E a fé nos produz a uma prática e não a pensamento positivo. E quando tem prática, ela tem fruto. E as pessoas conseguem ver o fruto porque você pratica. Então a fé, volto a falar, não é pensamento positivo. A fé é uma ação diante de uma palavra que foi liberada. Quando é que você vai ter fé? Quando é que eu vou ter fé? Quando eu compreender a palavra e praticar. Então, compreender a palavra, ela não vai trazer fé. Ela só vai ter fé na sua íntegra se eu praticar a palavra. Ok? Como é que a gente demonstra fé? Praticando a palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não tenho fé. Por quê? Porque eu não conheço a palavra. Então, isso é uma questão para todos nós, né, compreendemos. Então a grande questão aqui, amados, não é a semente. A grande questão aqui é o solo. A grande questão aqui é o coração. Isso mesmo. Porque você acredita que tem algum erro na semente? Tem algum erro na palavra de Deus? A pessoa que é bem alimentada espiritualmente, aí vive o que está escrito aqui na palavra do Senhor em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A ligação novamente de crer em Jesus Cristo. Amados, tanta gente conhece Jesus. Tanta gente já ouviu falar de Jesus, mas se nós não cremos como diz a palavra de Deus, não tem como fluir do nosso interior rio de água viva. Por que que flui? Para mostrar que você é uma fonte bonita, de uma praça central que fica jogando coisinha para cima? Não, não é. É para alcançar a vida de outros. É exatamente isso daí. Então é preciso ter uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Vamos dar exemplo no nosso dia a dia. Vocês já viram crianças aí de 10, 12 anos que só comem arroz, feijão e bife e batata? Quem já viu, levanta a mão. Fica uma certeza, né? Só come isso. Agora, por que que isso aconteceu? Vocês dois estão participando. Chegou alguma coisa aí? Não? Por quê? Por quê que isso aconteceu? Por que que essa criança só come arroz, feijão, bife e batatinha? Provavelmente, muitas delas fez birra com a mamãe e com o papai. Aí o papai e a mamãe acabaram dando isso, e ela então começou a gostar disso. Não é verdade? Ela foi, né, ela vai, ela
o seu paladar está voltado para isso. E aí dessa maneira ela come, né? Aprendeu, acostumou e diante disso tem prazer em comer aquilo que aprendeu e acostumou. Por que que nós mineiros gostamos de angu com couve? Deu até água na boca. Mineiro, mas pastor, tinha tanta coisa para você falar, picanha, né? Sei lá, uma lasanha, mas nós mineiros não gostamos de angu com couve, querido? Você falou que não. É bom, é bom. E você, Raquel? A Raquel tá falando. Nossa, não fala, né? É coisa de mineiro mesmo, né? Angu, couve e um ovo frito no meio. Nossa Deus, muita gente está tomando café agora junto com a gente na escola dominical, não está com vontade, né? Mas a gente levantou mais cedo, né? Então, se nós não ensinarmos a alimentar da palavra de Deus, nós não aprenderemos. Isso é fato. A gente sabe que tem ficado esquecido, né? Já por muito tempo e tal, estou falando de experiência própria mesmo, das devocionais dentro de casa e tudo mais. Nós precisamos então enxergar a necessidade e a buscar isso. Nós precisamos decidir não sermos passivos, entende? Isso mesmo, temos que decidir. Eu não posso ser passivo diante disso. Eu tenho que mudar essa minha postura. Tá legal? Então aí eu venho com uma pergunta que eu vou projetar daqui a pouco aqui. A pergunta é: sabe por que muitos não percebem muita transformação na sua vida? Vamos lá, ó. Sabe por que muitos não percebem muitas transformações na sua vida? O que essa ilustração está mostrando para nós aqui? Está mostrando uma temperatura quente, a outra fria, né? É o que acontece com a gente, olha só, com muitos, né? Momento da conversão. Você foi, teve aquele encontro com Jesus e tal, entregou sua vida para Ele, o encontro com Deus, não sei o que, aquele primeiro momento, aquele primeiro amor, né? Que lá em Apocalipse fala, né? Do primeiro amor. E aí você tem aquele momento ali, o coração está quente, não sei o que, mas depois ele vai se esfriando, né? E o que traz esfriamento? O que traz esfriamento é porque eu não me alimentei da palavra de Deus, né? E que eu precisava me alimentar. E Deus nos chama para isso. Mas como eu não faço isso, a gente então, o que tende a fazer? A se esfriar e ir abandonando. E vai se esfriando, e a gente está, né, como aquelas pessoas que vão para a igreja e senta lá na cadeira, né, assiste lá o culto e depois vai embora. A única coisa que conseguiu fazer foi limpar a cadeira que assentou assim mesmo sem perceber, mas limpou porque sentou com roupa limpinha que veio de casa e tudo mais. O que nós precisamos? É preciso alimentar da palavra. É preciso se alimento da palavra. Está errado aí. Não tem problema não, todo mundo entendeu, né? Está errado esse computador, tá vendo? Ele faz cada coisa errada, mas aí é brincadeira. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Dentro, até onde nós chegamos, para a gente dar mais uma caminhada aí. Então, você está escutando a palavra de Deus. Como é que está seu coração? Como é que teu coração se apresenta para receber dessa palavra? Tá? Vendo agora dentro do que você recebeu, como é que tem acontecido? Pastor, eu realmente fiquei preocupado lá, né? Os espinhos e tal, né? Então avalia. Então o objetivo desse estudo de hoje é levar você a nos levar a compreender que é importante a gente se alimentar da palavra de Deus. Tá legal? Nós precisamos disso. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Olha só,
nesse período de quarentena, nós temos tantas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos criar grupos de estudo da palavra, Então, para te ajudar, eu estou colocando isso daqui. Hoje a gente consegue fazer uma reunião no WhatsApp de 8 pessoas juntas, pelo WhatsApp. Um chama um, que chama outro, que vai, vamos reunir sempre a gente, vamos, vai lá com o pessoal, reúne um grupo, fala assim, vamos estudar a Bíblia pelo WhatsApp, vamos. Então tem uma forma de você fazer isso, imagina, cria um grupo aí, para você estudar. E a gente tem outras ferramentas que são tão bacanas, dentro do Zoom e do Google Meet, eu acho o Google Meet bem mais fácil do que o Zoom, eu particularmente, tá legal? Cada um, né, tem a sua forma aí de caminhar dentro disso, né, que acha melhor. Então são grupos que você manda o endereço, a pessoa entra na mesma hora, pelo celular, ou pelo computador, pelo notebook. É muito fácil, muito fácil. Ontem mesmo eu estava reunido com várias pessoas, eram quase 30 pessoas juntos, eu estava reunido ontem. Foi muito simples, a única coisa que eu precisei fazer, a pessoa mandou o endereço para mim, eu cliquei naquilo e entrei pelo meu notebook, vendo todo mundo ali, todo mundo podendo falar, né? Todo mundo podendo dar suas contribuições. Então, com o objetivo, então eu estou colocando isso daqui, porque você pode, é só pesquisar um pouquinho. Aqui na igreja a gente tem uma pessoa que é top, que é o Leozinho, basta você procurá-lo também, ele vai te ajudar, tá? Eu coloquei o Zoom e o Google Meet porque dá mais pessoas, né? Então você pode ter lá mais, sei lá, nem sei, 20, 30, 40 pessoas e tudo mais. Você consegue ter aí nesse Google Meet. Tá legal? Então olha só, dando sequência aí, como estudar a Bíblia, eu vou falar daqui a pouco. A autodisciplina está ao alcance de todos. Precisamos estudar a Bíblia. Perfeito, amado? Agora como? Grave uma coisa. A disciplina é um fruto do Espírito, mas o Espírito não a implantará em nossa vida sem que façamos a nossa parte. É preciso fazer a nossa parte. Então eu, pastor Eliezer, preciso da sua ajuda e quero te ajudar. Mas como? Você vai ver o estudo da célula que eu vou estar falando para a gente se encontrar pelo WhatsApp, né? Todo dia, meio-dia, a partir da semana que vem. Só que eu estou querendo fazer isso pelo Google Meet, que eu acho melhor, que aí eu consigo ver todo mundo que está lá junto, vai ficar mais fácil, né? E aí eu ia fazer isso pelo Instagram, eu ia estar numa live no Instagram, você que quisesse participar entrava junto com a live e a gente ia ficar ali, eu ia ler um texto bíblico e tal, ia orar com vocês e tudo mais. Só que você que quiser participar desse grupo no Google Meet, né, que a gente vai estar todo dia, meio-dia, tendo um encontro marcado, é disciplina, é autodisciplina, né? Isso vai ser algo para mim? Vai ser algo para você? Vai, mas você tem que estar ali meio-dia. Meio-dia eu vou estar, na verdade, mandando para você pelo WhatsApp o endereço, né? Foi o horário que a gente escolheu aí. Depois que a gente estiver nesse grupo, se a gente definir um outro horário, aí a gente combina outro horário para frente. Mas foi um horário que me veio à mente, meio-dia, porque fica mais fácil para a gente poder gravar, né? E aí eu vou mandar para você. Se você quiser participar desse grupo, para eu mandar para você esse link para você entrar no Google Meet, você tem que mandar um WhatsApp para mim. Tá legal? Se você tiver alguma dificuldade, pastor, eu não tenho o número do seu WhatsApp, manda uma mensagem já agora aqui, né? Porque a Raquel vai anotar ali o número, a pessoa para mim, né? Aí nós vamos conversar aí no particular, que é melhor, né? Porque colocar nas redes sociais o seu número é complicado, e eu colocar também o meu é complicado, porque as pessoas têm muita maldade e tudo mais. Então,
Esse aqui que eu estou projetando para vocês é o que nós vamos fazer. Então, se você quiser participar desse grupo, né, do Google Meet que a gente vai ter, tá legal? A partir da próxima semana, porque esse estudo também está indo para as células. Aí você vai mandar um WhatsApp para mim, eu vou anotar o seu número. O pessoal já está mandando o que quer e tudo mais? Manda isso daí também. Pode mandar também no meu WhatsApp. Fala, eu vou querer participar desse grupo aí de estudo da palavra, né? A gente vai ter de leitura. Nós vamos começar com uma leitura, não um aprofundamento. Beleza. Posso dar sequência? O pessoal já voltou, já? Já. Agora, olha só, queridos, que assim, eu já trouxe para vocês, há tempos atrás também, uma forma da gente estudar a Bíblia. Lembram disso? Mas agora eu quero trazer uma forma também de estudar a Bíblia, que é muito legal isso daqui. Vamos lá. Existem pontos como ler e estudar a Bíblia, não apenas ler. E aí a gente já está indo para o final. Primeira coisa que a gente precisa é orar. Então você vai começar a ler a Bíblia. O que você faz? Ora. Por que você ora? Porque você pode ler a Bíblia com o autor dela do seu lado. É o único livro que você consegue fazer isso. Não existe outro livro que você tenha o autor do seu lado. O autor que pode te orientar dentro daquilo que ele mesmo pediu para escrever. Entende? Então, ora. Peça, Senhor, né, venha me mostrar aquilo que a tua palavra tem a me dizer. Tá? Não leia os comentários da Bíblia. O que é isso, pastor? Leia apenas os versículos, não leia os comentários da Bíblia. Eu trouxe aqui hoje para mostrar para vocês 3 Bíblias, 2 delas não tem, na verdade uma só que não tem comentário, as outras têm. Essa daqui que está na minha mão, antigamente ela era chamada assim, era a Bíblia Vida Nova, mas é a mesma Bíblia Shed. Tá legal? Essa daqui. E se você olhar nessa Bíblia aqui, né, por que é Shed, né? Porque foi ele, o Russell Shedd, que foi o editor responsável. E ele então fez os comentários. E se a gente olhar, aqui não vai ser difícil de você ver, porque você está distante, né? Mas ela tem vários comentários aqui embaixo, tá vendo? Vários comentários. Então, a gente não quer que você leia comentário nenhum. Eu vou explicar o porquê. Então você vai pegar a Bíblia e você vai ler os versículos bíblicos e não vai ler os comentários, por você estar estudando a palavra. Mas aí a pergunta, né? Por quê que não lê o comentário? Eu sei que existem excelentes comentários, pessoas estudiosas que colocaram ali vários comentários muito bacana, né? Mas a primeira coisa que você tem que buscar é a sua interpretação do texto, e não o que as pessoas interpretaram do texto. Porque o Senhor, Ele quer falar algo específico para você. A semente está sendo lançada para o seu coração. Então não deixe nada atrapalhar isso, tá? Porque o comentário de alguém vai levar você a um entendimento que ele teve e não o entendimento que você teve. Então nesse momento não leia comentário nenhum, né? Por que também? Porque os comentários bíblicos têm deixado as pessoas preguiçosas. Repita comigo, fala assim, preguiçosa. Preguiçosa. As pessoas não querem entender o texto. As pessoas querem ler o que as pessoas entenderam, o que os comentaristas entenderam, para não ter dificuldade nenhuma de compreender aquele texto. E diante disso não faz ligação com nenhum. Então se tornam pessoas preguiçosas. Deus quer ensinar você. Deus quer me ensinar. Então eu pego o texto bíblico e leio o texto bíblico. Eu vivi isso
agora recente, foi muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar na oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, quando fala a respeito do pão nosso de cada dia nos dai hoje, saltou aos meus olhos, eu nunca tinha prestado atenção nisso, de que fala para pedir o pão nosso hoje. Opa, hoje? É hoje. Então é para hoje, é para hoje. Então amanhã eu oro de novo para aquele dia e assim. Aí eu falei assim, olha que bacana, que interessante. Então o Senhor ministrou algo ao meu coração. Por quê? Leia a Bíblia e Ele ministra algo ao nosso coração. Tranquilo? Ficou complicado? Não. Não? Tranquilo? Beleza. É bom que o pessoal aqui me ajude. Quando você for ler, leia bastante. Nossa, pastor. Isso mesmo, leia bastante. Isso é uma porção grande. Não leia apenas um pedaço, assim, sabe, pouquinho, versículo. Porque senão a gente, provavelmente, a gente vai ter uma interpretação errada de um versículo. Tá legal? A gente vai ter uma interpretação correta se a gente ler uma porção grande. E aí eu quero ajudar você um pouquinho mais nisso daí. Pastor, eu não sou de ler muito e tal, então vai ficar difícil de eu ler uma porção grande. Vamos lá. Se você está com Bíblia na mão, eu quero que você faça a seguinte observação aí. E aí por isso que eu trouxe essa Bíblia aqui, que é a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu estou abrindo ela em Mateus, no capítulo 1 de Mateus. Se você está com ela aberta aí, né, com a Bíblia aberta, olha que interessante. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela fez isso, né? Por quê? Porque os textos, eles foram escritos por partes, e depois é que as pessoas estudiosas foram encaixando as partes. E cada parte se chama perícope. E a perícope, ela traz você ao início e ao fim de determinado texto. Tá legal? E aí é lógico que depois vai encaixando os textos. Então, se você prestar atenção na versão, você vai ver o seguinte. Mateus capítulo 1, versículo de número 1. A primeira letra, como é que ela está na sua Bíblia aí? Aqui na revista e atualizada do Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, ela está em negrito, a primeira letra. Provavelmente, se você tiver com o celular, não vai estar. Mas se você pegar no papel, você vai ver lá que ela está em negrito. E você vai notar que os outros versículos não estão em negrito, a primeira letra. Não está em negrito não? Não está em negrito. Não, pastor, quando chega no versículo de número 12, está em negrito. É verdade. Você pegou aí uma perícope que a gente chama, que é um trecho. E é um trecho grande que vai do versículo 1 até o versículo de número 11. No 12 começa outro, que vai até o 16. Aí o 17 está em negrito de novo. Aí você vê lá o 18 que está em negrito, mas aí o 19 não, o 20, o 21 não, o 22, o 23 não. Tá certo? Ó, o 24 não, o 25 não, acabou aí. Só o Mateus 2, versículo 1 que está em negrito de novo. Então o mínimo que você deve ler é de um negrito até o outro, se você tem essa versão. Pastor, minha versão não é essa e eu não tenho a Bíblia assim. O que eu faço? Um outro exemplo que eu vou dar para você. As pessoas colocam títulos, não é verdade? Então aqui, ó, a genealogia de Jesus. Nessa versão aqui. Deixa eu pegar uma outra versão aqui de Mateus 1 também. Amado, eu estou querendo ajudar isso aqui, vocês aí, né? Porque é legal a gente fazer isso. Aqui, essa daqui é a revista atualizada. Essa daqui, ela é a NVI, tem também isso, a genealogia de Jesus. Então, como eu trouxe 3 Bíblias, deixa eu abrir essa outra aqui também. Então, eu trouxe isso para te facilitar com a Bíblia que você tiver, sem crise quanto a isso, tá legal? E essa aqui também tem a genealogia de Jesus, que vai do versículo 1 até o versículo 17. Essa daqui também vai a mesma coisa e essa aqui também é a mesma coisa.
Então, ao invés de você se preocupar com, de repente, o negrito que tem lá, preocupa com o título. Você vai a um título até o final dele. Se você, né, aí o final termina lá no 17. Pastor, mas isso é uma porção pequena, eu quero uma porção maior. Ótimo, melhor ainda. E tem que ler uma porção grande, boa, né? Aí começa então o nascimento de Jesus. Por que que os tradutores fizeram isso? Isso existe para facilitar a gente encontrar determinado texto. Por isso que existe isso. Eu quero achar sobre o nascimento de Jesus. Aí você vai folheando, tem lá títulos, fica mais fácil. Que começa aí no 18 e vai até o final do capítulo 1 de Mateus. Tudo bem? Então é isso daí. Se você quiser ler parte assim, ótimo. Agora, se você quiser ler uma parte maior, leia um capítulo. Pastor, eu quero ler, na verdade, mais ainda. Leia o livro todo. Leia o livro todo. Porque se você parar aí para ler, né, o Mateus todo num dia, você vai conseguir. Basta você reservar do seu tempo meia hora. Meia hora, né? Se de repente, sei lá, uns 45 minutos, você consegue ler, não demora nem uma hora, você consegue ler Mateus. Existe outro ponto também muito interessante, que é o que? Cada livro tem o seu propósito e cada versículo ele faz sentido dentro do contexto. Se você tira o versículo do contexto, você foge daquilo que a Bíblia quer dizer. Não faça isso. Tá legal? Se você quer entender aquele capítulo que você está lendo, é interessante você compreender o que qual é o propósito daquele livro, né? Eu inclusive estou até para comprar um livro. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome do livro. O livro, ele como é que é o título do livro? É assim, Compreendes o que lê? Acho que o texto é esse, o título é esse mesmo. Compreendes o que lê, né? Dizem que esse livro é muito legal. Eu quero comprar para ver se é legal mesmo, porque ele vai colocando para a gente a respeito do propósito de cada livro, nos ajuda na compreensão aí, tá? Próximo. Me pergunta? Por favor. Primeiro eu vou ler um comentário aqui do Ailton, da Assembleia de Deus. Ele diz que concorda com o senhor, que apesar das interpretações, dos comentários, é preciso entender que a palavra foi escrita para cada cristão em particular. E a Maria Aparecida Balbino também está dizendo que concorda com o senhor. Deus quer falar com as pessoas individualmente, para não sermos manobrados pela posição de outros. Deus é tremendo e fala com a gente no íntimo através da palavra dele. A Ramire está perguntando que para quem nunca leu a Bíblia, qual é o melhor livro para se começar? E também o Gil no Facebook está perguntando qual é a melhor Bíblia, pastor, de estudo? E quanto tempo leva para uma pessoa ler a Bíblia toda? E depende da sua... Vamos lá, vão várias perguntas, né? A Ramire perguntou, uma pessoa que nunca leu a Bíblia, qual é o melhor livro para ela ler primeiro? Tá, então é o seguinte, Ramire, se a pessoa é uma recém-convertida, o primeiro livro que eu falo para ler é o Evangelho de João, tá? Agora, se a pessoa já tem uma caminhada aí e nunca leu a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, por Mateus, tá? Que vai ficar mais fácil, né? Se você fala assim, mas eu acho que Mateus tem 28 capítulos, não é isso? Não falo memória. 28 capítulos, eu não quero começar por ele, eu quero começar por outro. Comece pelo Efésios, que é pequeno e é legal. E vai mexer muito, a não ser que você quiser transformação para a sua vida. Tá legal? A gente tem que caminhar dessa maneira. Qual as outras perguntas? O Gil perguntou qual é a melhor Bíblia, se é de estudo ou não, e quanto tempo uma pessoa leva para ler a Bíblia toda. Então, Gil, essa é a grande questão, né? Eu oriento as pessoas a pegarem, por causa de uma linguagem mais contemporânea, tá?
Então, eu, na verdade, direciono 2 dentro dessa daí. E, se possível, né, melhor, como eu tenho falado aqui, de você não pegar com comentários bíblicos, deixar o Senhor ministrar algo ao seu coração, né? Vai buscando, sabe? Vai buscando ali dentro da própria palavra, conhecer a história. Então, eu direciono 2. Uma delas é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é da Sociedade Bíblica do Brasil. As pessoas confundem essa Bíblia com uma que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou antes, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Tradução na Linguagem de Hoje. São 2. Tanto é que a Sociedade Bíblica do Brasil nem produz mais, pelo menos que eu saiba, essa tradução na linguagem de hoje. Ela só produz a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, né, que procurou se aproximar cada vez mais do original, porém numa linguagem mais contemporânea. Então essa é uma delas que eu falo, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou então a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que também eu gosto muito. Tá legal? São as 2 aí que eu acabo indicando. E lógico, como eu tenho falado aqui, procura sem comentários, que você vai pegar aqui. Todas elas têm, né? Bíblia de estudo, aí vem vários comentários. Existe essa NVI e a Nova Tradução sem comentários, tá? Outro ponto importante, que é o 4 aqui: concentre totalmente e tenha um tempo determinado. Tá legal? Concentre totalmente. Então vai para o lugar onde o celular não vai te incomodar. Vai para um lugar onde você vai ter aquele tempo determinado. É lógico, né? Um dos nossos estudos foi exatamente isso. Não adianta você querer começar a fazer, eu vou começar 4 horas por dia. Você não vai fazer, não vai, né? Você pode conseguir de repente, sei lá, não sei nem se um dia você vai conseguir fazer isso, 4 horas direto. Mas comece aos poucos, você vai crescendo, né? 30 minutos, 45, 1 hora, sabe? Começa a ter essa disciplina, que aí você vai ser legal, né? Lá em casa eu já até comentei a respeito disso. Tem um lugar lá com uma varandinha, um lugar ótimo para poder ler. Já até separei um livro, né, para poder ler nessa varandinha. Então é importante a gente fazer isso daí. Tá legal? Aqui, comece aos poucos e vai, mas tenha um momento que você vai concentrar nesse momento de leitura. E por último, compartilhe com o grupo de estudo. Que é isso? É verdade. Por quê? É o que a gente está falando, né? Nós vamos ter um grupo de estudo, de leitura da palavra. Por que é legal a gente ter um grupo? Porque um grupo, quando a gente determina algo, a gente começa a ter uma disciplina. Então eu vou reunir com aquele grupo à noite, 10 horas da noite, todo dia. E a gente vai combinar um livro para a gente poder ler. E aí a gente vai ler um versículo por dia, exemplo que eu estou dando, tá, gente? Presta atenção, um versículo por dia. Aí você vai comentar o que aquele versículo, não, um capítulo, perdão, eu falei uma quantidade boa, né? Um capítulo por dia. Que você vai comentar com aquele grupo o que aquele versículo disse para você. Aí as pessoas vão comentar, né? Coloque a sua experiência ali, coloque que você, na verdade, o que você entendeu. E deixa as pessoas compartilharem. Eu entendi isso, eu entendi, é mesmo, olha que legal e tal. E sabe o que é importante? Você colocar nesse grupo de estudo uma pessoa, pelo menos uma pessoa experiente. Tá? Uma pessoa que tem uma caminhada maior aí. Eu digo experiente mesmo, até mesmo de idade. Coloca lá, chama lá para esse grupo. Eu vou chamar fulano de tal e tal, vou chamar essa irmã da igreja que tem uma caminhada maior para estar com a gente lá, né? Porque para a gente poder ter um equilíbrio, né? Porque a moçada reúne, a gente começa a ter e tal, aí a pessoa traz a gente para um equilíbrio e tal, coloca uma pessoa experiente nesse grupo. Tudo bem? Senhor, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações. Temos certeza que o Senhor quer nos alimentar espiritualmente. Então, Deus, que a gente possa fazer isso, que a gente possa mergulhar na Tua Palavra e sermos alimentados de forma correta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não nos deixe, ó Deus, sermos desnutridos, mas que a gente caminhe de forma equilibrada e nutrida pela Tua Palavra, com a compreensão que só o Teu Santo Espírito pode trazer para nós. Gera, ó Deus, esse desejo no coração de todos. Em nome de Jesus. Amém.
Bom domingo, Deus te abençoe. Juntos somos corpo. Um abraço.